E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Edson De Luca e eu sou estudante de Biologia. Tô no sétimo semestre na Faculdade São Luís de Jaboticabal. E esse ano, se tudo der certo, eu me formo, beleza? É, eu tive algumas disciplinas. Essa histologia vegetal foi uma delas. Eu acho que foi acho que no terceiro semestre. Foi dividida em dois semestres. Teve histologia vegetal um e 2. Beleza, vamos lá. Achei esse material aqui na internet. Internet não, num grupo de WhatsApp de biologia. E agora eu estou lendo aqui pra vocês. Beleza? Bora lá. Histologia vegetal estuda a organização, a disposição, a classificação e funções dos tecidos dos vegetais. E os tecidos nada mais são que grupamento das células harmonizadas e diferenciadas que elas vão fazer uma determinada função para a planta. Os principais tecidos vegetais eles são os meristemáticos ou então os embrionários e os permanentes. Os permanentes já podem ser classificados em revestimento, condutores, preenchimento, sustentação, secretores. Aí esse desenho aqui, ó, desse vegetal. Aqui em cima, bem aqui em cima, tá o meristema apical do caule. Logo aqui, ó, tá epiderme. Vocês podem ver essas bolinhas aqui, a epiderme. Aqui já está o parênquima, são células. O meristema lateral, vaso do xilema, ele que vai conduzir a seiva da planta, que vai puxar os nutrientes da terra, que vai ser conduzido pelo xilema. O vaso do floema, as fibras de esclerênquima, é o que vai dar rigidez para a planta. O suber, o suber também é responsável para fazer a casca da árvore. E o meristema apical da raiz. Meristema apical do caule, lá em cima, e o meristema apical da raiz, no sentido oposto. Os meristemas, eles são tecidos embrionários, ou seja, a planta vai nascer com eles desde o início. Células vivas, elas são pequenas, elas possuem um núcleo bem grande, elas não possuem elas não possuem clorofilas e elas não possuem vacúolos. A parede é delgada e elas são indiferenciadas. Para que serve o meristema? Serve para dar o crescimento da planta e forma os outros tecidos vegetais, porque são células embrionárias. Aqui o elemento do xilema, célula do suber, que vai dar rigidez, vai acabar formando o tronco da árvore, por exemplo. Ou seja, a partir dos meristemas vai dar origem a outros tipos de células da planta. Diferenciação celular. Aqui temos um núcleo volumoso, célula meristemática, possui pequenos vacúolos, possui também uma parede celular delgada e comparando com uma outra tipo de célula, aqui já tem um grande e único vacúolo. E deixa eu ver, parede de celular já mais espessa, etc. Meristema primário vai promover o crescimento em altura, ou seja, por isso é primário. Abundante nas gemas apicais e laterais. Os tipos de meristema pode ser protoderme, que forma a epiderme da planta, o procâmbio, que vai formar o xilema e o floema, e o meristema fundamental, que vai formar os outros tipos de tecido. Primórdio foliar, bem lá em cima, protoderme, que
seria uma pele mais, não pele exatamente, seria a camada mais para fora da planta, do vegetal. O procâmbio, que vai ser formado pelo xilema e o floema, e os meristemas fundamentais, que vai dar origem a outros tipos de tecido. Gema apical, a gema lateral, que vai dar a origem aos ramos, por exemplo, e as folhas. Meristema secundário, vai promover o crescimento em espessura secundário da planta. Que tipos de meristemas secundários possui? O câmbio e o felógeno. O câmbio vai se formar o xilema e o floema, que vão ser os vasos condutores da planta. Eu vou dizer entre aspas, a aveia, se for comparar com o nosso corpo. O felógeno vai formar o suber e o feloderme. Suber, a camada mais para fora se você for pegar a anatomia de um tronco, a camada mais para fora, que é o tronco mesmo, é o suber, que vai proteger todo o miolo. Logo abaixo do suber tem o felógeno, depois tem a feloderme, que aí sim vai chegar no floema, que por enquanto está na camada mais viva do vegetal. Chegando no câmbio, e o câmbio vai separar o floema do xilema. E o xilema vai ser toda a matéria morta, as células mortas que vão ficar depositadas aí. Ou seja, o xilema é uma parte mais oca da planta. E tem o ritidoma, o felógeno. No suber possui células chamadas ritidoma, que logo abaixo vai ter o felógeno, que na parte do feloderme vai ter os parênquima cortical, logo após vai ter o floema, que vai ser dividido pelo câmbio, e antes de chegar no cerne, que é o miolo do tronco, por exemplo, temos o alburno. Na epiderme, o tecido formado por células vivas, achatadas, elas são justapostas e elas não possuem clorofilas. Geralmente elas são uniestratificadas, elas possuem uma cutícula, para que serve a epiderme, para dar o revestimento para o vegetal e também para dar proteção. Cutícula serosa, possui uma camada de cutícula serosa, e logo abaixo possui dois tipos de epiderme, a superior e a inferior. E nas epidermes, por exemplo, nas epidermes de folhas, aqui é o exemplo, anexos epidérmicos. Os anexos epidérmicos eles são os estômatos. Os estômatos são anexos do vegetal, o hidatódio, o acúleo e os tricoma, que são os pelos, pode ser absorvente ou glandulares, as papilas e as escamas. Os estômatos, como posso explicar? Os estômatos, pelo que eu me lembro aqui, eles são células responsáveis para a planta não perder água. Geralmente eles se abrem de manhã e no finalzinho da tarde. Uma curiosidade, geralmente as pessoas mais antigas, os nossos pais ou os avós, sempre gostam de aguar a horta sempre nesses horários, e eles não possuem nenhum tipo de conhecimento de biologia sobre o porquê que é bom fazer isso. Bom, de manhã os estômatos de manhã e à tarde os estômatos eles estão abertos, então é o horário bom para receber a água. Os acúlios são folhas, na verdade não são espinhos. Acúlios são folhas modificadas para a planta, tudo isso para ela não perder água. Os tricomas não é pelos, também são folhas também. Tudo isso são vamos dizer, são os anexos do vegetal. Temos as escamas, os pelos absorventes, as papilas e os tricomas e os tômatos. O hidatódio, bem lá no centro temos o epitema e saída do xilema. O suber
É um tecido formado por células mortas e elas são suberificadas. São pluristratificado o seu tecido. Para que serve o suber? Para dar o revestimento e proteção. E as lenticelas, outro tipo de célula vegetal, e a cortiça, que é um suber comercial, é um suber que a rolha de vinho, por exemplo, é feita de cortiça, que é um suber que ele é vendido. Então, nesse exemplo, aqui temos a camada aqui do suber, logo abaixo o felógeno e a feloderme, que logo após já entra o floema. E no sentido do suber, no diâmetro aqui do suber, temos as células lenticela. Tudo isso, daqui até aqui, do suber até a feloderme, temos a periderme, que é a camada mais externa da planta. Os parênquimas são os tecidos de preenchimento, os tecidos formados por células vivas e elas têm a capacidade de desdiferenciação. Elas podem ser classificadas. Tem o parênquima de preenchimento, tem o parênquima de clorofilas, que são o palissádico e o lacunoso, e tem os parênquimas de reservas, que pode ser também os aquíferos, que vão armazenar água, amilíferos, vai fazer reservas de amido, e os aeríferos, que vai fazer reserva de ar. A epiderme superior, o feixe vascular bem no centro, os espaços aqui, ó, em branco, os espaços aéreos, e os estômatos vão estar bem aqui, ó, vai ser as células gordas. Os osteolos, que vai estar em volta dos estômatos, que vai formar os estômatos, e as células guarda vai formar os estômatos. A epiderme e o parênquima lacunoso é tudo isso. Aqui é uma amostra vista no microscópio de algumas células. Aqui é como é que é o parênquima de reserva de água, o aquífero. Aqui é o parênquima aerífero, reserva de ar, o cortical e o amilífero. Os colênquimas são os tecidos formados por células vivas, são mais alongadas e elas possuem um reforço de celulose na sua parede da célula. Para que serve? Os colênquimas servem para dar sustentação para a planta. Possuem pouca resistência, eles são mais frágeis e têm muita flexibilidade. São encontrados em partes jovens das plantas. A parte da célula, o vacúolo, esse aqui no meio, no centro, citoplasma fica em volta do vacúolo, e o núcleo são essas bolinhas bem pequenas aqui, são subvacúolos, e são colênquima. Possui uma epiderme, tem uma camada da epiderme, logo após tem uma subcamada que é o colênquima, que logo após tem uma outra que é o parênquima, que são os parênquimas. Então o parênquima está protegido pelo colênquima e a epiderme. Esclerênquimas também são tecidos formados por células mortas, elas são lignificadas e elas são alongadas. Para que serve? Para dar sustentação para a planta. Muita resistência e elas possuem pouca flexibilidade. São encontrados em partes antigas das plantas, importância comercial, como por exemplo, para o linho, a piaçava e sisal. Possui uma parede reforçada, possui as células chama lumen. Aqui, por exemplo, é um exemplo aqui de sisal, que é aquelas cordas que vendem em materiais de construção, por exemplo. Aqui é o esclerênquima. Xilema, mais uma vez matéria morta. É o lenho. Possui lenho, tecido formado por células mortas lignificadas também. São células típicas. As células do xilema são os traqueídeos e os elementos de vaso. Para que serve o xilema? Vai conduzir a seiva inorgânica, ou seja, bruta ou mineral,
no sentido ascendente, ou seja, vai de baixo para cima, vai subindo. O xilema faz isso. Localização medular. Elemento do vaso e o corte do caule. Fazendo um corte no caule, veja só como é que mostra. Tem a perfuração, pontuações, isso aqui são as pontuações. Perfurações de dois vasos traqueários sobrepostos. Então, ou seja, vamos imaginar um bambu, por exemplo, que ele é oco por dentro. Ele é oco, assim é o xilema. O floema possui o líber, possui tecido formado por células vivas, que é ao contrário do xilema, e elas não possuem núcleo. Células típicas no floema são células crivadas e as companheiras. Para que serve o floema? Vai conduzir a seiva orgânica, ao contrário do xilema, que é uma célula que são seivas mais elaboradas no sentido descendente, fazendo o contrário do xilema, vai de cima para baixo, vai descendo. Localização, onde se localiza? Na periferia da planta, na parte mais externa, mais para fora. Então, no floema temos as células companheiras, que fica mais para fora da planta. Célula do tubo crivoso, que fica bem no centro, e a dividida, que fica compartilhando aqui com a placa crivosa. Placa crivada, elemento do tubo crivado, célula companheira, que fica bem nas epidermes da planta, do vegetal. As células crivadas são que fica em volta das células companheiras. Anéis de crescimento. A partir dos anéis de crescimento, pode-se ter uma ideia de quanto tempo tem aquele vegetal, ou aquela árvore. O esclerênquima são células de sustentação, possui o câmbio, o vaso liberiano. Aqui mais ou menos em tom rosa tem um vaso lenhoso, e aqui mais em abundante aqui são os parênquima. Aqui é o xilema intacto, e que fica bem no miolo. Ó, esse corte aqui chama-se o Malpighi. Se não me engano, esse tipo de corte aqui chama anel de... se eu me engano não, tá escrito aqui, desculpa. Anel de Malpighi. E por isso que não se pode pintar. Algumas prefeituras costumam pintar a parte... essa parte aqui, ó, de branco, aquela tinta branca. Isso acaba matando o vegetal, porque é a parte daqui que acaba respirando, a planta acaba respirando, então ela fica sufocada e acaba morrendo. Então não se pode pintar essa parte aqui, ó. Beleza? E o floema aqui, essa parte mais externa. Aqui é um caule de uma dicotiledônia. É isso aí, muito obrigado. Falou, forte abraço, fui!